é Thiago Hartwig, sou teólogo, trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana. E hoje estamos aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus, para que a gente possa crescer na fé e também estar se fortalecendo nesse tempo em que nós estamos passando, que é um tempo bem difícil para nós, para alguns mais, para outros menos. Mas a Palavra de Deus sempre nos ajuda a crescer e também a criar ânimo para seguir em frente. Antes de irmos para a Palavra, peço que se você, ao final do vídeo, você gostou do vídeo, clica no joinha, no gostei, também compartilhe ele nas suas redes sociais. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve também aqui no canal. E também, se quiser comentar, deixar a tua opinião aqui embaixo no vídeo, também deixa a sua para colaborar. Também dar uma sugestão, para que a gente possa também melhorar alguma coisa ou outra. Também a gente pede que também vocês possam participar também neste momento. Eu quero agora meditar com vocês no Salmo número 1. O Salmo talvez bem conhecido de alguns. É um Salmo muito interessante e passo ele agora a ler a ele agora. Salmo 1, versículos 1 a 6 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podemos considerar esse salmo como o prefácio dos salmos, pois ele faz uma apresentação do conteúdo de todo o livro de Salmos. O salmista deseja nos ensinar o caminho da bem-aventurança, ou o caminho da felicidade, como também é conhecido ou traduzido a palavra bem-aventurança. Ele também nos avisa da destruição certa dos pecadores que vai acontecer no fim dos tempos. Este é o assunto do Salmo 1. E o Salmo 1 ele se divide em duas partes. Dos versículos 1 a 3, Davi, que é o que escreve o Salmo, o rei Davi, ele delimita em que consiste a felicidade dos justos, quais são os seus procedimentos, e quais as bênçãos que ele receberá do Senhor. A segunda parte vai dos versículos 4 a 6. E Davi contrasta o estado e o caráter dos ímpios, revela o futuro e descreve o seu destino final. Bom, como você percebeu na leitura, o versículo 1 começa com a palavra bem-aventurado, ou felizes. Veja como o livro do salmista inicia como uma bênção, assim como no Sermão da Montanha que Cristo fez lá em Mateus capítulo 5. A palavra hebraica, traduzida por bem-aventurado, fala da multiplicidade de bênçãos da pessoa a quem Deus justificou. E a perfeição e a grandeza da bênção que ela desfrutará. Poderíamos traduzir como aclamação alegre da felicidade dos justos. O versículo 1 também continua: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui o justo é descrito negativamente. É a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são as pessoas desumanas, as pessoas desnaturadas, insensíveis,
são aquelas pessoas que não têm piedade, que agem cruelmente e que se recusam a reconhecer a Deus. O justo aceita o conselho mais sábios e anda segundo os mandamentos de Deus. Os seus passos são guiados pela palavra de Deus e não pelas palavras maldosas e sem sentido de homens que vivem no pecado. É marca de abundante graça interior quando mudamos nosso andar e colocamos a impiedade longe de nossas ações. O versículo 1 continua. Não se detém nos caminhos dos pecadores, assim é o justo. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que erram o alvo da lei de Deus. São aqueles que não obedecem os seus mandamentos, não se arrependem de seus pecados e desobedecem ao Senhor. A companhia da pessoa justa é da mais sublime escolha. Mesmo que ela continue sendo uma pecadora, agora essa pessoa pecadora é uma pessoa lavada no sangue de Jesus Cristo e movida pelo Espírito Santo. E tem um coração regenerado. Essa pessoa detém-se na rica graça de Deus, na congregação dos justos. Ela não se une com pessoas que praticam o mal. Ela anda no caminho do Senhor. Ela não se detém no caminho dos pecadores. Porque ela está longe do pecado, porque ela tem repulsa do pecado. Também, o texto continua dizendo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que tratam Deus com desprezo ou que zombam de Deus são os escarnecedores. A pessoa justa, ela não tem paz na zombaria daqueles que desprezam a Deus. Isso é uma blasfêmia para ela. A pessoa justa, ela também não tem paz naqueles que zombam do pecado, zombam do céu, da eternidade, do inferno e da salvação oferecida por Cristo por meio da sua morte e ressurreição. A pessoa justa conhece a Deus. A pessoa justa conhece o Deus a quem ela serve. E tem o mais profundo sentimento da presença de Deus em sua vida para suportar o nome do Altíssimo ser blasfemado. A roda dos escarnecedores pode ser imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Por isso os justos fogem dessa roda, pois em breve essa roda estará vazia e a condenação atingirá a pessoa que sentar nela. Vejam no versículo 1 a degeneração moral que acontece ali. O versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando os seres humanos andam em pecado, eles vão de mal a pior. Num primeiro momento, o pecado parece bom, mas com o passar do tempo, as pessoas vão se acomodando e se acostumando com o pecado e não veem mais problema nenhum em continuar com práticas pecaminosas em sua vida. Caso não haja um freio nessa vida de pecado, por meio da pregação da palavra de Deus e do arrependimento, o pecador vai avançando e se tornando cada vez mais mau, chegando ao ponto de zombar de Deus. O resultado de tudo isso é a morte eterna, como diz Romanos 6, 23, escrito pelo apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte. No entanto, o justo e fiel a Deus não pode manter comunhão com pessoas assim. Ele se mantém puro no seu caminho como servo de Deus, pois
Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há do crente com o incrédulo? 2 Coríntios 6:15. O versículo 2 diz o seguinte, continua. Neste versículo, a pessoa bem-aventurada é descrita positivamente. Observe o seu caráter. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. No hebraico, essa frase implica algo mais que um simples prazer ou agrado. É vontade, anelo, adesão alegre e obediência motivada pelo amor. E desejo de coração de conhecer o Deus a quem ela serve. Quando amamos a Deus, buscamos ansiosamente a sua palavra e a estudamos. E a lemos com o coração aberto e alegre, para conhecer o nosso Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais seguros estamos em suas mãos. Não é só prazer que ela tem na lei do Senhor. Ela também medita nessa lei de dia e de noite. Para o cristão, a lei de Deus, que é a palavra de Deus, a sua palavra contida nas Sagradas Escrituras, não é apenas um conjunto de regras ou mandamentos, mas é a palavra do Deus vivo, que sai ao encontro das pessoas para manifestar-lhes a sua vontade e para conduzi-las à vida eterna por meio de seu Filho Jesus. Aqueles que amam a Deus concentram-se em sua palavra e meditam nela diariamente, para ouvir a voz dos céus e alimentar a sua vida com verdades eternas. Nos dias de aflição encontra consolo para a sua vida. E nos dias de alegria canta salmos de louvor, agradecendo a Deus pelas bênçãos alcançadas. Se nos dias de Davi a lei de Deus se resumia apenas à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, hoje nós devemos prezar pelo privilégio de ter os escritos sagrados em casa, que possui 66 livros. Que é o nosso pão diário, que nos mostra as verdades do céu, as verdades de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós não são pesquisadores natos deste livro dado por Deus. Não somos como os de Bereia, que analisavam as Escrituras para ver se o que estavam lhes dizendo era aquilo mesmo, conforme está relatado em Atos 17, versículos 10 a 11. Nesse sentido, é necessário fazer algumas perguntas. O seu prazer está na lei do Senhor? Você estuda a palavra de Deus? Você faz da Bíblia seu auxiliar indispensável, a sua melhor companhia, o guia de hora em hora? Se as respostas forem não, essas bênçãos que esse salmo relata não são para você. E nem para mim, se eu não fizer isso. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E bênçãos maravilhosas e inumeráveis estão reservadas para aqueles que desfrutam da palavra de Deus e a buscam, e a leem e a estudam. Continuando, veja o que diz o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como árvore plantada, não como uma árvore silvestre, mas como uma árvore plantada, escolhida, considerada como propriedade, cultivada e preservada do terrível e cabal desarraigamento.
Pois toda árvore que o Pai Celestial não plantou será arrancada, conforme Mateus 15, versículo 13. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 18 a 20. Aquele que confia no Senhor, aquele que do seu interior flui rios de águas vivas, que é transformado no poder do Espírito Santo, esse produz bons frutos. Nenhuma pessoa que ama a Deus de verdade vai produzir maus frutos. Se isso acontece, há alguma coisa errada. Essa pessoa provavelmente, com certeza, não ama a Deus de verdade. Pois, como diz o próprio Jesus, pelos seus frutos vos conhecereis. Veja que tipo de fruto você está produzindo. Se são frutos de justiça ou frutos que desonram a Deus. Essa pessoa também, ela está plantada junto à corrente de águas. Numa época em que era muito seco, na região onde Davi vivia, onde ele escreveu esse salmo, uma árvore que era plantada junto a uma corrente de águas, essa frutificava muito mais do que as outras. A água que nos rega hoje é a água do amor de Deus, da sua graça e do seu Espírito Santo. De forma que se o rio secar, haverá outro. Esse é o rio do perdão, da graça, da promessa, da comunhão com Cristo. São fontes de provisão que jamais secam. O justo, que crê verdadeiramente em Deus, como diz João 7,38, do seu interior fluirão fontes de água viva que honrarão e glorificarão o nome de Deus. E que no devido tempo dá o seu fruto. Não são frutos que dão fora de época ou deporões, como se nunca fossem totalmente saborosos. Mas aquele que tem prazer na palavra de Deus e é ensinado por ela dá o fruto da paciência nos tempos de sofrimento, fé nos dias da aprovação e alegria graciosa nos dias de prosperidade. A frutificação é uma qualidade da pessoa preenchida pela graça de Deus. E esses frutos só dão em tempos próprios. Como diz o próprio Cristo em João 13,35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é o sinal de que somos discípulos de Cristo. Mas não esse amor deturpado que a gente vê na TV, nas novelas e filmes. O amor bíblico. O amor que se envolve com o próximo. O amor que ama a Deus acima de todas as coisas. O amor que se sacrifica por aquele que precisa. O amor que também dá o fruto, o amor que é o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, 22 e seguintes. Se você ler esse texto, nós vamos ver que o fruto do Espírito é o amor, porque está no singular. Alguns intérpretes vão dizer que os demais frutos que nós temos ali são o desdobramento do amor, como alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, paciência ou também longanimidade. Todos aqueles que estão ali são frutos da obra do Espírito Santo de Jesus e de Deus em nossas vidas. E o amor é o primeiro. Também aquele que ama o Senhor, as suas folhas não murcham. O testemunho dessa pessoa permanecerá para sempre. Todas as suas ações de amor serão lembradas.
Seu legado será eterno e todos se recordarão dela como sendo filha do Deus vivo. É uma pessoa que glorifica o nome de Deus com suas ações e testemunho. Ela faz tudo para a glória de Deus. E tudo quanto ela faz será bem sucedido, continua o Salmo. Felizes são os que tiverem uma promessa como esta, mas jamais calculemos o cumprimento de uma promessa pela nossa própria percepção. Quantas vezes, avaliando pelos sentidos fracos, chegamos à triste conclusão de Jacó em Gênesis 42, 36. Todas essas coisas vieram sobre mim, pois embora estejamos interessados na promessa, estamos tão atribulados que preocupados com que nossa visão vê só uma parte exata do que a promessa fala. Mas, para os olhos da fé, essa palavra é certa e por ela percebemos que nosso trabalho prospera mesmo quando tudo parece estar contra nós. Porém, não se trata de prosperidade externa que os cristãos mais desejam e valorizam. É a prosperidade da alma que ansiamos. Como Josafá, lá em 1 Reis 1, 22 a 48, fazemos navios para ir a Tarsis trazer ouro, mas eles se quebram. Mas mesmo aqui, há prosperidade, pois é para a saúde da alma que somos pobres, enlutados e perseguidos. As nossas piores coisas são muitas vezes as nossas melhores coisas. Como há uma maldição envolta nas misericórdias dos ímpios, assim há uma bênção nas cruzes, perdas e tristezas dos justos. A aprovação dos santos é a administração divina pela qual eles crescem e dão frutos abundantes. Finalmente, vamos para a segunda parte do Salmo, a partir do versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A partir daqui, vamos ver o contraste terrível entre os justos e os ímpios. Ao contrário dos justos, os ímpios não sabem para onde vão. Seu caminho só o leva à destruição. O seu pecado o leva à morte. Podem até ter uma vida tranquila aqui neste mundo. Mas o que o aguarda após a morte é fogo e ranger de dentes, como o próprio Cristo já nos alertou na Sagrada Escritura. De forma como é usado o termo ímpio no começo do Salmo, percebemos que dos iniciantes do mal, estes são menos ofensivos dos pecadores. São os menos ofensivos dos pecadores. Se é esse o destino triste dos que silenciosamente continuam na sua imoralidade e negligenciam a Deus, qual deve ser a situação dos descarados pecadores e insolentes descrentes? Eles são como a palha, inúteis, mortos, insensíveis, sem substância e facilmente levados pelas circunstâncias. Assim será também o destino dos ímpios que o vento espalha. A morte os impele com a sua terrível rajada ao fogo, onde serão totalmente consumidos. Isso é bem o contrário do destino dos justos, que tem como promessa maior a vida eterna em Cristo Jesus por meio da fé. Mesmo sofrendo as consequências da sua fé aqui neste mundo, como perseguição, sofrimentos, perca de privilégios e muitas vezes até a sua própria vida, entre outras coisas, eles herdarão o reino dos céus, a vida eterna que está reservada para aqueles que se submetem a Cristo e o amam de todo o coração e lhe obedecem. O versículo 5 nos diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do julgamento final, os ímpios estarão lá para serem julgados, mas não para serem absolvidos, porque eles não terão advogado para os defender.
Advogado para defender só terão aqueles que creram em Jesus neste mundo, porque Ele é o nosso advogado. Ele é nosso Salvador. Ele assumiu a nossa culpa. Os ímpios não terão ninguém para assumir a culpa deles, porque eles não se arrependeram, não se renderam a Cristo. Já aqueles que creram, que se tornaram justos pelo sangue de Cristo, foram regenerados pelo próprio Cristo, esses terão seus pecados assumidos por Cristo. E a justiça de Cristo será lançada na vida dessas pessoas que creram em Cristo. Ali, o temor virá sobre os ímpios. Não ficarão firmes. Não terão ninguém que os defenda e serão condenados. Por isso, para os justos, é bom que almejem o céu, pois nenhum ímpio habitará nele. Aqui no mundo e nessa terra onde vivemos ainda, as congregações ou igrejas estão misturadas. Em todas as igrejas há ímpios. Como o próprio Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. O joio está misturado no trigo, eles crescem juntos, tanto os justos como os ímpios. Mas haverá um dia em que a justiça de Deus se manifestará por meio de seu Filho Jesus. Nesse dia, Cristo separará as ovelhas dos cabritos, como diz Mateus 25, 31 e 32. Ou seja, Deus separará os justos dos ímpios por meio de seu Filho. Por isso os que confiam em Deus, alegrem-se nele. Pois conforme Hebreus 12, 22 e 23, na Universal Assembleia, na Igreja dos Primogênitos, não haverá chance de entrar uma única alma que não for regenerada. Os pecadores não podem viver no céu e na eternidade. Por fim, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 189 nos ensina que o Senhor conhece onde estamos, não há como fugir dele. Se subo aos céus, lá ele está. Se vou ao mais profundo abismo, lá ele está também, diz o salmista. E também no mesmo salmo vai dizer que Deus sonda os nossos corações, ele examina o nosso coração e conhece as nossas intenções. Não há como fugir de Deus e esconder nossos sentimentos. Por isso, Deus conhece os seus e conhece aqueles que querem ter uma vida na eternidade, mas que neste mundo desobedecem e vivem com as suas próprias leis e não se submetem a Deus e não se arrependem. Vida eterna só terá aquele que se arrepender e crer no Senhor, como foi o próprio conteúdo da pregação do Evangelho de Cristo em Marcos 1,15. Arrependam-se, pois próximo está o reino dos céus. Arrependam-se e credem no Evangelho. Arrependimento e fé. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Não haverá chance para aquele que não se arrepender. Para aquele que não for regenerado por Jesus. Que não for lavado no seu sangue. E que não se dobrar diante dele. Por isso, como diz o Salmo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Creia, ainda é tempo de arrependimento e fé. Se você é uma pessoa que ainda não crê em Cristo, volte-se sua vida para Ele. Estude sua palavra. Reconheça que você é um pecador e que precisa do Senhor Jesus como nosso Senhor. E que Ele é o único capaz de nos salvar. Pois Ele morreu em nosso lugar, mesmo não tendo pecado, mesmo não tendo culpa. E se você é fiel a Deus já, alegre-se. Você é um privilegiado de estar sendo regenerado e salvo por Cristo. Tenha prazer na palavra do Senhor.
Tem prazer em obedecer os seus mandamentos e em cumprir o chamado de servi-lo e levar a sua palavra ao próximo e ao mundo. Que Deus assim nos abençoe, que essa palavra possa ter tocado o teu coração e que ela sirva para a honra e glória de Deus. Fiquem na paz de Cristo.